Existe um número que, quando aparece no seu extrato bancário, muda alguma coisa dentro da sua cabeça. Não é 1 milhão, não são 10 milhões, é 100 mil reais. Parece só mais um número, né? Mas espera até você entender o que acontece de verdade na vida de alguém a partir do momento em que essa quantia aparece guardada, rendendo, esperando. Porque não é sobre o dinheiro em si, é sobre o que ele destrava. E hoje eu vou te mostrar exatamente porque 100 mil Wi-Fis funcionam quase como uma linha invisível. De um lado, a correria de sempre. Do outro, um jeito completamente diferente de tomar decisões. Fica comigo até o final, porque o motivo real por trás dessa mudança não é o que a maioria das pessoas imagina. Esse vídeo não é sobre ficar rico. Não é sobre luxo, carro novo ou viagem internacional. É sobre um fenômeno silencioso que economistas e psicólogos financeiros já estudaram bastante. O momento em que uma pessoa comum deixa de viver apenas sobrevivendo ao dinheiro e passa a usar o dinheiro a favor dela. E o mais interessante é que esse ponto de virada tem um valor mais ou menos definido. Para a realidade brasileira, ele gira em torno de 100 mil guardados e rendendo. Quanto mais a gente for entendendo o motivo disso, mais você vai perceber que essa mudança não tem nada de mágico. Ela é pura matemática, psicologia e um pouquinho de tempo. Então vamos por partes. Todo mundo já viveu isso. O salário cai, as contas chegam e sobra pouco, às vezes nada no fim do mês. Boleto de luz, aluguel, mercado, cartão de crédito. É o ciclo que a maioria das pessoas conhece de cor. Trabalha, recebe, paga, some. Trabalha, recebe, paga, some. Nesse ciclo, o dinheiro é só combustível. Ele entra e sai antes de fazer qualquer diferença. E é exatamente por isso que boa parte das pessoas nunca sente o tal efeito 100 mil, porque nunca sobra dinheiro tempo suficiente parado para ele começar a trabalhar sozinho. Mas agora pensa nisso. E se, em vez de sumir todo mês, uma parte desse dinheiro ficasse guardada, rendendo ano após ano? Aqui é onde a coisa começa a ficar interessante. Imagina que cada real guardado fosse uma sementinha plantada. No começo, praticamente nada acontece. Você olha o jardim e parece que não cresceu quase nada. É frustrante. É a fase que mais gente desiste. Mas embaixo da terra, uma coisa está acontecendo. Os juros sobre juros, os famosos juros compostos, estão silenciosamente empilhando resultado em cima de resultado. No Brasil, com uma taxa de juros real historicamente uma das mais altas do mundo, esse solo é fértil. Um valor aplicado em títulos públicos ou renda fixa, atrelada à Selic, pode gerar um rendimento passivo consistente sem que você precise fazer absolutamente nada, além de deixar o dinheiro trabalhando. E é aqui que tudo muda. A partir de uma certa quantia guardada, o rendimento mensal deixa de ser irrelevante e passa a cobrir gastos reais, uma conta de luz. O plano de internet, uma parte do mercado do mês. Isso é diferente de ficar rico. Isso é o dinheiro começar, pela primeira vez, a trabalhar para você. E não o contrário. Vamos aos números, sempre explicados de um jeito simples, com a Selic em patamares elevados nos últimos anos, bem acima dos 10% ao ano, segundo dados do Banco Central, um valor de 100 mil QARs aplicado em renda fixa pode gerar, de forma conservadora, algo entre 700 e 1.000 Watson, 0,00 por mês, apenas de rendimento, sem tocar no valor principal. Pensa no tamanho disso. É um valor próximo do salário mínimo nacional, definido pelo governo federal, chegando todo mês, sem você precisar trabalhar 1 hora a mais para isso. E não é coincidência que estudos sobre comportamento financeiro, incluindo pesquisas ligadas à Ambima, mostrem que a maior parte da população brasileira ainda não possui nenhuma reserva financeira relevante. A maioria vive no limite entre o salário e as dívidas. Isso explica por que tão poucas pessoas realmente sentem esse efeito na prática. Pouquíssimas chegam a esse patamar guardado. Só que esse número de 100 mil reais não é escolhido à toa. Ele representa, estatisticamente, o ponto em que o rendimento passivo começa a ter peso real dentro do orçamento de uma família de classe média no Brasil. Mas o mais importante nisso tudo não é o número, é o que ele faz com a cabeça da pessoa.
Quem nunca teve reserva nenhuma vive num estado quase permanente de alerta. Qualquer imprevisto, um carro quebrado, uma consulta médica, uma demissão, vira uma crise. E viver em estado de crise constante muda decisões. Você aceita o emprego ruim porque não pode ficar sem salário. Você não negocia um aumento porque tem medo de perder o que tem. Você não empreende porque não pode se dar ao luxo de arriscar. Agora imagina uma pessoa com 100 mil trieires guardados. O carro quebra. Ela resolve e segue a vida. Ela é demitida? Tem alguns meses de fôlego para procurar algo melhor, em vez de aceitar a primeira proposta desesperada que aparece. Esse é o verdadeiro efeito dos 100 mil. Ele não compra luxo, ele compra tempo e opções. E tempo e opções, no fim das contas, são a definição mais honesta de liberdade financeira que existe. Mas será que isso vale só para quem já ganha bem? Não necessariamente. É claro que quem tem uma renda maior chega lá mais rápido, mas o princípio funciona para qualquer faixa de renda. O que muda é o tempo até chegar nesse número, não o efeito que ele causa quando chega. Outra dúvida comum: então basta guardar dinheiro parado que já resolve? Não é bem assim. O segredo não é só guardar, é guardar de um jeito que o dinheiro renda de verdade, protegido da inflação, em vez de perder valor dentro de uma poupança tradicional que historicamente rende menos que a maioria dos outros investimentos de renda fixa disponíveis no mercado. E tem gente que pergunta: isso é só teoria ou acontece mesmo? Instituições como o Tesouro Nacional e diversas corretoras registram, ano após ano, um crescimento constante no número de brasileiros que começam a investir pequenas quantias mensalmente até atingir marcos como esse. Não é teoria, é um caminho que devagar cada vez mais gente está trilhando. Aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. 100 mil dólares não é o destino final, é só o primeiro portão. Porque uma vez que você entende, na prática, que dinheiro parado rendendo pode pagar contas sozinho, sua relação com cada real que entra na sua conta muda para sempre. Você para de ver dinheiro só como algo para gastar agora. Você começa a enxergar cada real como uma sementinha que, se plantada, cresce sozinha. E é exatamente nesse momento que tudo muda. A segunda marca de 100 mil dólares demora muito menos tempo para ser alcançada do que a primeira. Porque agora você tem o próprio dinheiro trabalhando junto com você e não só o seu salário. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender isso. Vive de salário em salário sem nunca dar ao dinheiro a chance de começar esse ciclo. E isso pode mudar completamente a maneira como você enxerga cada compra, cada gasto por impulso, cada mês que passa sem guardar nada. Existe uma história que ilustra bem isso. A de investidores que começaram absolutamente do zero e repetiam incansavelmente o mesmo hábito: guardar uma parte pequena da renda, todos os meses, sem exceção, mesmo quando parecia insignificante. Warren Buffett, um dos investidores mais conhecidos do mundo, construiu boa parte da sua fortuna não só escolhendo bons investimentos, mas principalmente começando cedo e sendo absurdamente consistente ao longo de décadas. O segredo dele nunca foi um golpe de sorte único. Foi tempo, somado à disciplina de reinvestir os próprios rendimentos. E essa lógica se repete em milhares de histórias menores e anônimas. Pessoas comuns, com salários comuns, que decidiram tratar uma parte do próprio dinheiro como intocável, mês após mês, até que, sem perceber, cruzaram a linha dos 100 mil e sentiram, na prática, a vida mudar de patamar. O que aconteceu depois? Na vida dessas pessoas, mudou tudo. Menos ansiedade no fim do mês, mais liberdade para tomar decisões de carreira e uma sensação, talvez pela primeira vez, de estar no controle, e não sendo controlado pelas contas. Existe um detalhe escondido nessa história que a maioria ignora. Quanto mais cedo você começa, menos esforço precisa fazer depois, porque o tempo faz o trabalho pesado por você, mas a parte mais surpreendente ainda está por vir. Esse mesmo efeito se repete, de forma ainda mais forte, na marca seguinte: 500 mil dólares, 1 milhão. Quase ninguém percebe esse ponto, mas ele explica por que quem já é rico tende a ficar mais rico com menos esforço relativo. E é justamente isso que explica boa parte da desigualdade que a gente vê no mundo financeiro. Então, da próxima vez que você pensar em gastar aquele dinheiro extra em algo que não vai fazer diferença nenhuma daqui a um ano,
Talvez valha a pena lembrar dessa linha invisível dos 100 mil e do que ela representa de verdade, não riqueza, mas liberdade para escolher. Agora eu quero saber, se você já tem uma reserva guardada, como ela mudou a sua forma de pensar sobre dinheiro? E se ainda não tem, qual é o maior obstáculo que te impede de começar? Se você gosta de descobrir como o dinheiro realmente funciona, se inscreve aqui no canal Cofre Curioso e vem explorar esse universo comigo. Tem muito mais curiosidade financeira te esperando no próximo vídeo.